Se você sente que sabe o que precisa fazer para emagrecer, mas na hora que fica ansiosa, cansada ou frustrada, acaba descontando tudo na comida, o problema não é falta de conhecimento, minha querida, e talvez nem seja fome. É aqui que a maioria das mulheres se culpa sem entender o que realmente está acontecendo. Eu sou Daniel Fonseca, o Nutri das Emoções, e eu te ajudo a emagrecer controlando suas emoções sem descontar na comida. E deixa eu te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua relação com a comida. Muita gente acredita que motivação é uma coisa que nasce dentro da pessoa, como se fosse ter mais disciplina, ser forte ou simplesmente querer de verdade. Mas não é assim que funciona, tá bom? A sua vontade de comer, ela está muito ligada ao ambiente, ao que aconteceu antes, ao que você sentiu durante o dia e ao que a comida te entrega depois. Por exemplo, você passa o dia inteiro resolvendo problema de trabalho, problema de casa, problema de filho, questões com os filhos, né? Cobrança, e muitas vezes até tem pouco tempo para você. E aí chega a noite, você senta lá no seu sofá e sente uma vontade absurda de comer doce. Na sua cabeça parece que é uma falta de controle, mas na prática o seu cérebro ele aprendeu que aquele chocolate ele representa um alívio, representa um prazer, representa uma pausa no seu dia e muitas vezes até uma recompensa. Ou seja, não é só sobre a questão comida, é sobre o que ela significa emocionalmente. E aqui entra outra correlação importantíssima. Quanto mais você passa o seu dia se restringindo, mais a comida ganha força à noite. E é por isso que muitas mulheres elas conseguem ir bem durante o dia inteiro, conseguem se alimentar bem, mas perdem o controle quando elas chegam em casa. E isso não é fraqueza, é porque o seu corpo e seu cérebro eles aumentam o valor da recompensa. A comida ela fica mais atraente, mais difícil ali de ignorar, principalmente se você estiver cansada, ansiosa ou frustrada com alguma coisa. E agora pensa aqui comigo. Quantas vezes você nem estava com fome de verdade, mas você viu alguém comendo, ou sentiu o cheiro, ou abriu o armário, ou lembrou que teve um dia ruim? E isso já foi suficiente para despertar aquela vontade de comer. Percebe? Nem sempre é fome física. Muitas vezes é um gatilho emocional, ou algum gatilho ambiental, ou alguma memória de prazer que faz com que o seu cérebro associe comida a conforto. Da mesma forma que algumas pessoas associam café com a pausa ou vinho com relaxamento. Muitas mulheres elas têm essa associação de comida com acolhimento. E isso acontece principalmente quando a comida virou uma forma de aliviar emoções que você nunca aprendeu a regular. E a ansiedade ela pode parecer fome. A solidão também é outra coisa que pode parecer fome. Tédio pode parecer fome. O estresse que hoje todo mundo vive passando pode parecer fome, mas na verdade é uma necessidade emocional tentando ser resolvida pela boca. E quanto mais culpa você sente depois, mais esse ciclo se fortalece, porque vem a promessa: ah, amanhã eu como certo, amanhã eu começo certo. Aí você restringe, passa vontade, fica cansada, se cobra e bum, explode de novo. Tá percebendo a correlação? Restrição aumenta o desejo. Culpa aumenta a compulsão. Ansiedade aumenta a impulsividade. Por isso que emagrecer de verdade não é só montar uma dietinha ali, pedir para o seu Nutri montar uma dieta. É aprender a entender o que te faz comer e o que a comida está resolvendo emocionalmente. E muitas vezes quais situações aumentam a sua vulnerabilidade também. Às vezes o gatilho é simplesmente o ambiente. Tem alimentos muito palatáveis e de fácil acesso ali para você. Ou você que belisca cozinhando, ou come vendo TV, fica sozinho à noite. Às vezes o gatilho também é interno, né? Pode vir de uma frustração, sensação de não dar conta das coisas do dia a dia,
uma necessidade de recompensa, carência, pode ser até mesmo sobrecarga mental. Só que o que muda o jogo é parar de se chamar de fraca, ficar se autocriticando e começar a observar todo o processo. Quando acontece, depois de qual emoção que acontece, em qual horário, em qual ambiente, na presença de quem. Muitas vezes uma pessoa pode engatilhar a gente a comer mais. Porque quando você entende o padrão, você deixa de lutar contra si mesma, achando que você não consegue, que você não é capaz, e você começa a criar uma estratégia. E aqui que está a parte mais importante. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O cérebro ele muda em pequenos passos. Pequenas vitórias vão criando mais confiança em você. E quando você aprende a pausar antes de comer, você passa a identificar se é fome ou emoção e consegue escolher uma resposta diferente. Você começa a ensinar um novo caminho para o seu cérebro. É assim que a compulsão ela perde força. Não pela culpa, não pelo medo, não pela dieta mais restrita, mas pela construção de autorregulação emocional. No final das contas, emagrecer não é só sobre comer menos, é sobre sofrer menos. Porque quando você aprende a cuidar da emoção, a comida ela deixa de ser o seu único refúgio. E é aí que o emagrecimento começa a acontecer de uma forma mais leve, consistente e sem efeito sanfona. E agora, para te ajudar, minha querida, começar hoje, eu quero deixar 3 estratégias simples e práticas para você começar. A primeira delas é que antes de comer, se pergunte: isso é fome física ou é uma emoção pedindo alívio? Só essa pausa já diminui muito o seu automático. A segunda, não fique longos períodos sem comer. Quanto mais restrição e privação ao longo do seu dia, maior é a chance de você perder o controle à noite. E a terceira, mapeie seu gatilho principal. É ansiedade? É solidão? É cansaço? Tô na frente da TV? É o período da noite que me faz querer comer mais? Quando você identifica o gatilho, você para de lutar no escuro. Se esse vídeo te ajudou a enxergar sua relação com a comida de uma forma totalmente diferente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo qual emoção mais te faz descontar na comida. Eu quero entender um pouco mais sobre você e trazer mais vídeos que te ajudem de verdade. E nunca se esqueça, minha querida, você não precisa vencer a comida. Você só precisa aprender a acolher a dor que você está tentando alimentar. Bum!